Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Éder. Eu criei o canal Voz e Verso para compartilhar minhas canções autorais. Mas eu não tenho tantas canções assim e eu não sou um compositor nato. Eu tinha algumas músicas de gaveta que foram feitas há muitos anos atrás. Então eu decidi criar esse canal para poder compartilhar elas. Só que eu decidi não deixar esse canal morrer depois que eu compartilhar minhas músicas. Então eu decidi levar um projeto paralelo, estando também relacionado a esse lance de voz, de verso, né? Então eu decidi fazer um projeto bem especial, bem bacana, onde eu vou fazer resumos e reflexões sobre todo o livro da Bíblia, em pequenas cápsulas de sabedoria. Porque eu acredito que a Bíblia é um livro muito importante e rico em ensinamentos. E eu quero dividir isso com vocês. Que eu também nunca li a Bíblia por completo. Eu sei alguns trechos, algumas partes. Eu não sou um mero conhecedor de Bíblia. Eu já li alguns outros livros sobre universo, de criação e tal. Mas só que a Bíblia propriamente dita eu nunca li. Então eu queria me comprometer também a ler ela com vocês e fazer breves resumos. Então aprender mais sobre os mistérios divinos que nos cercam e como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, acredito que vai ser muito interessante. E eu espero que vocês se juntem a mim nessa caminhada e que a gente possa junto descobrir muitas coisas interessantes nessa jornada de aprendizado. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que é a Bíblia, né? Então vamos lá. A Bíblia é um livro milenar que contém ensinamentos valiosos e que permanece relevante até os dias de hoje. Ela é uma fonte de sabedoria e orientação espiritual para milhões de pessoas em todo o mundo. A Bíblia é um registro da história humana, contando a história da criação do mundo, a jornada do povo de Israel, as leis, profecias reveladas por Deus, a vinda de Jesus Cristo, a propagação do cristianismo pelo mundo. Ela é um livro que ensina sobre o amor, a justiça, misericórdia, perdão, paz e salvação. Além disso, a Bíblia é um livro que tem resistido aos testes do mundo. Ela foi escrita ao longo de séculos e ainda é lida e estudada por muitas pessoas em todo o mundo até hoje. A Bíblia ela tem sido traduzida por centenas de idiomas e continua a ser uma fonte de inspiração e motivação para muitos. Em resumo, a Bíblia é um livro que contém ensinamentos valiosos e que são aplicáveis a todos, independente da sua religião, crença e tudo mais. A sua história milenária e a sua relevância contínua é prova da sua importância como um guia espiritual e moral para a humanidade. Então vamos falar sobre o começo. O começo do Antigo Testamento é o Gênesis, né? Vou falar do 1 ao 31, fazer um breve resumo aqui, rápido. Acredito que todo mundo já conheça essa introdução, mas faz parte, vou comentar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e contém a história do início do mundo. No começo, Deus criou o céu e a terra e disse: haja luz, e a luz apareceu. Deus separou a luz do escuro, chamando de dia e a noite de noite. No segundo dia, Deus criou o céu, separando as águas que estavam em cima das que estavam embaixo. No terceiro dia, ele fez a terra seca aparecer com as plantas e as árvores. No quarto dia, criou o sol, a lua, as estrelas, para governar o dia e a noite. No quinto dia, ele criou os animais marinhos, as aves. No sexto dia, criou os animais terrestres, incluindo o homem e a mulher. E ele criou a sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem e à mulher a tarefa de cuidar da terra e dos animais. Ele os colocou no jardim chamado Éden, onde havia muitas árvores, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse ao homem que poderia comer das árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou morreriam. Então, Deus fez a mulher a partir da costela do homem para ser a sua companheira. E assim Deus criou tudo o que existe e deu ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar da sua criação. Então Deus criou Adão a partir do pó da terra e deu-lhe a vida e colocou no jardim do Éden, onde Adão teria a responsabilidade de cuidar desse jardim. Então Deus percebeu que Adão estava sozinho e precisava de uma companheira. Então ele criou os animais e pediu para que Adão lhes desse nomes. No entanto, nenhum dos animais era adequado como companheiro para Adão. Então Deus fez a Eva a partir da sua costela.
E então Adão e Eva foram felizes no jardim do Éden. Mas Deus lhes deu uma única proibição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente enganou Eva e ela acabou comendo o fruto proibido. Adão também comeu o fruto e isso trouxe consequências terríveis para eles e para toda a humanidade. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e a partir desse momento a humanidade foi obrigada a trabalhar arduamente pela sua sobrevivência. Deus prometeu que um dia enviaria um Salvador para redimir a humanidade do pecado e restaurar a comunhão com Ele. Então essa é uma breve descrição do livro de Gênesis, um relato fascinante sobre a criação do mundo e da humanidade e como o pecado entrou no mundo. É uma história cheia de lições e ensinamentos para todas as idades e culturas aqui. Então, eu separei 3 tópicos desse resumo, né? Tópico 1, a criação do mundo e da humanidade por Deus, a desobediência de Adão e de Eva e sua consequente expulsão do jardim, e a promessa divina de um Salvador que restauraria a relação entre Deus e a humanidade. Então vamos falar sobre esses 3 tópicos. Tópico 1. A história da criação do mundo e da humanidade é uma das mais fascinantes e importantes da Bíblia. Ela nos ensina que tudo o que existe no universo foi criado por Deus, que é o autor de toda a vida e o sustentador de todas as coisas. Essa história nos lembra que somos parte de uma grande e maravilhosa obra de arte do Deus Criador, né? Uma metáfora que a gente poderia usar aqui para ilustrar esse tópico é de um artista que cria uma obra de arte. Assim como um artista usa sua habilidade e criatividade para criar uma obra de arte, Deus usou sua sabedoria e poder para criar o universo e todas as coisas nele. Da mesma forma que uma obra de arte reflete a personalidade e o estilo do artista, o universo e a humanidade refletem a grandeza e a bondade de Deus. Essa história também nos ensina que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que significa que temos uma natureza divina e um propósito especial na vida. Assim como uma obra de arte tem propósito e um significado, cada um de nós tem um propósito e uma missão única na vida, que só podemos descobrir em comunhão com o Criador, não tem como. Por fim, a história de criação nos lembra que Deus nos deu o dom da vida e a liberdade para que possamos escolher o caminho que queremos seguir. Assim como um artista não pode forçar ninguém a admirar suas obras de arte, Deus nos permite escolher se queremos viver em harmonia com Ele ou seguir nossos próprios caminhos. Mas, assim como uma obra de arte é mais valorizada quando é apreciada e cuidada, nossa vida só é plena e significativa quando escolhemos seguir o caminho de Deus e viver de acordo com os seus planos para nós. Então, no tópico 2, a desobediência de Adão e de Eva é um tema que nos faz refletir sobre a nossa própria natureza humana. Assim como eles, muitas vezes agimos impulsivamente e tomamos decisões que não são as melhores para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Essas decisões têm consequências que afetam não apenas a nós, mas também todos ao nosso redor. Uma metáfora que a gente pode utilizar para ilustrar isso é de um jardim. Assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por desobedecerem a Deus, nós também podemos expulsar a nós mesmos de jardins que são importantes para nós, como relacionamentos, carreira, saúde, entre outras coisas. Isso acontece quando tomamos decisões impulsivas e egoístas que prejudicam essas áreas da nossa vida. No entanto, assim como Deus não abandonou Adão e Eva após a expulsão do jardim, Ele também não nos abandona quando cometemos erros. Ele está sempre disposto a nos ajudar e restaurar o que foi perdido e a encontrar um caminho para voltarmos para o nosso jardim,
Para isso é preciso reconhecer os erros cometidos, pedir perdão e buscar ajuda, orientação. É importante lembrar que mesmo diante das nossas falhas e quedas, sempre podemos contar com a presença amorosa de Deus, que nos ajuda a encontrar um caminho, a restauração, redenção, permitindo que nos vivamos plenamente nos nossos jardins. No tópico 3, a promessa divina de um Salvador é uma mensagem de esperança e de amor que Deus oferece à humanidade. Esse Salvador seria um mediador entre Deus e a humanidade, restaurando a relação que foi rompida pelo pecado. Essa promessa é um reflexo do amor e da misericórdia de Deus para com a humanidade, que apesar de seus erros e fraquezas, é amada e valorizada por Ele, o Criador. Uma metáfora também que a gente pode ilustrar essa promessa é a de um pai que, ao ver o seu filho se afastando de casa e enfrentando problemas, promete ir ao seu encontro e ajudá-lo, ajudar a superar as dificuldades. Esse pai, essa mãe não abandona o seu filho à própria sorte, mas se importa com ele e quer vê-lo feliz e seguro. Da mesma forma, Deus não abandona a humanidade, mas oferece um caminho de salvação e restauração da relação com Ele, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Essa promessa é uma expressão do amor de Deus para com a humanidade e um convite para que todos possam desfrutar de uma vida plena e abundante. Então, meus amigos, foi um prazer trazer essas reflexões, essas metáforas, os tópicos abordados. Cada um deles nos traz importantes lições sobre a relação entre Deus e a humanidade, a importância da obediência e a necessidade de nos esforçarmos para sermos melhores. É sempre válido refletir sobre esses temas para compreendermos melhor o nosso propósito e significado na vida. Assim, a gente encerra hoje. Espero que tenham gostado. Lembrem de se inscrever no canal para não perderem as próximas reflexões. Compartilhe com seus amigos, familiares, porque conhecimento é sempre melhor quando compartilhado. E como já diria o grande sábio, siga em frente, sempre em frente. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!